todos. Antes de mais nada, agradecer aos organizadores desse evento o convite para participar desta oportunidade. E tanto o professor Tarcísio quanto eu, nós trabalhamos na área de saúde do trabalhador e medicina do trabalho e, naturalmente, temos o privilégio e a honra de participarmos de um evento deste, porque diz respeito à nossa especialidade e à nossa atuação profissional. Ali, enquanto eu também vou expondo, e eu queria, então, nessa oportunidade, dizer que nós, como profissionais que militamos na saúde e segurança dos trabalhadores, estamos hoje vivendo no país um processo que diríamos tanto histórico de evolução daquilo que nós chamamos da insalubridade ao trabalho saudável, como também pela própria natureza de um país com tantas diferenças e discrepâncias internas. Nós estamos vivendo esse espectro todo da insalubridade ao trabalho saudável simultaneamente, ou seja, no mesmo momento, no mesmo tempo, tendo os contrastes locais de empresas que ainda não só são anteriores à insalubridade, estão tendo trabalho escravo, e até pontas como nós vimos hoje nessa mesa anterior, de excelência, onde nós temos então convivendo no mesmo país, no mesmo momento, no mesmo tempo, às vezes lado a lado, formas e relações de trabalho extremamente antiquadas, extremamente antigas, extremamente primitivas, extremamente injustas e mesmo selvagens, com pontas já desenvolvidas que podem, inclusive, começar a falar em trabalho saudável. Essa é uma característica do terceiro mundo, a simultaneidade, o que nós chamamos de mosaico, ou seja, a convivência dos contrastes muito próximos uns aos outros. Mas nosso tema, então, é justamente ver se evolutivamente que passos podem ser dados ou vêm sendo dados. Só vou olhar aqui, que agora subiu a mistura. Não, é só pedir para apagar aqui, apagar tudo. Mas muito bem, esta convivência, ou essa simultaneidade, ou esse processo produtivo, ele vai desde épocas de trabalho degradado, escravo, até patamares que nós vamos ver agora superiores, até nós chegarmos no trabalho saudável, no trabalho humano e saudável. Em cada um desses momentos que nós temos aqui, então, o mais primitivo deles, relações de trabalho muito fracas, ou seja, uma relação em que há um predomínio total vamos dizer, do mando de um senhor de escravos, sem nenhuma contraparte dos trabalhadores. Esta é uma situação histórica do Brasil e também ainda presente em alguns estabelecimentos de trabalho. Um segundo passo, que é o trabalho insalubre, que já foi uma evolução de um país como o nosso, já foi, sem dúvida, um aperfeiçoamento, uma mudança das relações de trabalho, onde então nós temos o segundo degrau desse patamar, o trabalho insalubre, e então já com formas de organização do trabalho, vamos dizer, mais organizadas, se pudesse dizer assim. O trabalho insalubre, por definição, é o que não é salubre, ou que origina doença ou doentio. Isso diz o dicionário, com o verbete insalubre. E, naturalmente, é um conceito que ainda até hoje existe e para o qual houve respostas institucionais e políticas. Eu vou destacar duas delas, que são tradicionalmente, ou foram tradicionalmente desenvolvidas em nosso país. O primeiro e o mais antigo dos expedientes, que ainda está presente, inclusive na Constituição, é o adicional de insalubridade para quem trabalha em atividades ou operações que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, expõem os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados. Adicional de insalubridade é um expediente que se utiliza e que muitas empresas, infelizmente, ainda utilizam e entendem que, com isso, resolveram o problema da insalubridade no trabalho. A segunda resposta institucional, muito brasileira e muito ainda uma herança de um período muito antigo,
e que hoje ainda está em discussão e que muitos têm adotado e se aproveitado dele, é a resposta da chamada aposentadoria especial para quem trabalha sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Isso está na lei, admitindo que se pague para quem adoece ou que vai adoecer, ou que se dê uma aposentadoria especial a essas pessoas que irão adoecer. São dois expedientes típicos das chamadas respostas institucionais à insalubridade. E, naturalmente, nós não concordamos com elas, e nós estamos... Agora, pode deixar como estava, por favor, a luz. Estava bom. Quem está fazendo os testes, pode parar. E deixa como estava anteriormente, está bem. Bom, mas eu vou validar um pouquinho. A admissibilidade a priori do dano à saúde causado pelo exercício do trabalho. A admissibilidade a priori, ou seja, já se sabe de antemão do contrato de trabalho que este empregado, este trabalhador, poderá adoecer, aliás, deverá adoecer. Essa admissibilidade a priori, que é um princípio jurídico, cuja ética não podemos aceitar. O segundo princípio jurídico, cuja ética não aceitamos, é a inerência do risco, ou seja, esta atividade por si só é potencialmente geradora de doença ou de risco à saúde. Esse é um princípio, um conceito que está permeando a legislação brasileira até hoje. A prática, nós não podemos aceitar também, na perspectiva ética, esse princípio da inerência do risco. E o terceiro, que sem dúvida é a marca do adicional de insalubridade, é a monetarização do risco, ou seja, trocar a saúde por dinheiro. Mas o não insalubre já é grande coisa, é uma grande coisa. É o que a higiene do trabalho, a toxicologia, de certa forma, a medicina do trabalho, trabalham com a ideia de que o trabalho não necessariamente precisa provocar doença. É aquele que não origina a doença, é aquele que não é doentio, nos diz o dicionário. Então, nós estamos efetivamente vendo que neste avanço interessante que já se criou na legislação, fica claro que as normas legais dizem que a insalubridade pode ser neutralizada. A insalubridade, idealmente, pode ser eliminada por medidas de ordem técnica. E a própria legislação, tanto a CLT quanto as normas regulamentadoras, dizem que existem medidas gerais e medidas específicas, e, em último caso, os equipamentos de proteção individual, para que se promova a redução ou a eliminação da insalubridade. A mesma legislação enfatiza a necessidade e a possibilidade da proteção do trabalhador exposto a estas substâncias químicas nocivas, a radiações, etc., para a eliminação ou atenuação dos efeitos. Esta, sem dúvida, esse salvo do trabalho insalubre para o trabalho salubre, ou não insalubre, pelo menos, já é interessante. E a própria Constituição Federal, ela já de 88, são 11 anos, ela já estabelece como um direito social a redução dos riscos inerentes ao trabalho, cultura ainda que diz que o risco é inerente ao trabalho, por meio de normas de saúde, de higiene e de segurança. Além de ser um direito social estabelecido na Constituição, a lei é muito clara, a Lei 8.213 estabelece que a obrigação é da empresa em adotar e usar essas medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador. Mais ainda, a própria lei diz que é contravenção penal passível de multa deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho. Portanto, não há dúvida de que a promoção do trabalho não insalubre é uma etapa, vamos dizer, explicitamente anunciada e prevista em lei, e uma prática que vem sendo desenvolvida sem dúvida. E para isso, os instrumentos que a legislação criou mais recentemente, sinalizando essa política do trabalho não insalubre, são o PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que visa a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, ou seja, contrariamente à insalubridade, onde está com a mobilização de
estratégias, ferramentas de antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho. Isso, o PPRA é um instrumento forte para isso, como também o irmão gêmeo dele, que é o PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que tem por objetivo promover e preservar a saúde dos trabalhadores. São duas respostas institucionais estabelecidas por lei e que naturalmente baseiam-se em princípios jurídicos e éticos que partem das obrigações e deveres do empregador, deixam claro que há direitos e deveres dos trabalhadores, reconhecem que a possibilidade legal e técnica de oferecer condições de trabalho não insalubres e valorizam um conceito que não é completo, mas que tem sido um passo na evolução destas medidas, que é o respeito a assim chamados limites de tolerância, que supostamente garantem que o trabalho não vai fazer mal à saúde. Nós efetivamente estamos hoje comprometidos com um passo a mais do que não fazer mal à saúde. O trabalho saudável, cujo conceito, cuja definição que o próprio dicionário nos traz, é que além de não causar doença ou não fazer mal, eventualmente pode fazer bem à saúde, ou pode ser conveniente à saúde, pode ser benéfico, proveitoso ou vantajoso, ou de alguma forma ajudar que a saúde se desenvolva. Nós estamos hoje trabalhando com esse conceito, buscando parceiros, tentando entender quem efetivamente pode se comprometer com esses conceitos que partem de um pressuposto de que a saúde não é simplesmente um meio, mas ela é, enfim, em si, um conceito positivo de saúde é um bem que cada um de nós pode ter, deve ter, enfatiza recursos sociais, pessoais e capacidades físicas, nós vimos esta agora há pouco ainda, e é um recurso para desenvolvimento social e econômico pessoal e uma importante dimensão da qualidade de vida, saúde como importante componente de qualidade de vida. Esta visão de trabalho saudável, ela traz ainda consigo embutidos princípios que vêm da promoção da saúde, ou seja, homens e mulheres assumem o papel de protagonistas e no centro está o empowerment, está a capacitação, a força, a capacidade que as pessoas têm de exercer controle de sua própria saúde, individualmente e coletivamente, é o que nós chamamos esse empowerment como sendo o pleno exercício da cidadania. Esta possibilidade de trabalho saudável, que é hoje, vamos dizer assim, uma versão da qualidade de vida do trabalho, ou uma alternativa, digamos assim, com um outro rótulo e uma outra visão nestes graus evolutivos, se completa ou se completará, sem dúvida, com um último passo que é próprio dessa entrada do milênio, que é o que nós chamamos de trabalho saudável, trabalho humano. O trabalho humano é mais do que o trabalho saudável, é aquilo na direção do qual nós estamos trabalhando, e o trabalho que efetivamente, além de contribuir para a plena realização das pessoas, da saúde das pessoas, ele pode efetivamente ser prazeroso e transformador. Esta, sem dúvida, é uma perspectiva com a qual todos nós estamos comprometidos, e numa visão de futuro, diríamos, que bom, já podemos... Então, agora para acender a luz, por favor, eu termino as minhas palavras dizendo: é um sonho, é uma utopia, é um compromisso, é uma combinação de postura, vamos dizer, conceitual, ética e filosófica,
com o compromisso de que há muito mais para frente do que simplesmente evitar que as pessoas adoeçam. Nós sonhamos com esse futuro, que o trabalho não só não produza doença, produza saúde, não só contribua com a saúde das pessoas para a sua plena realização em todas as dimensões, mas também para que as pessoas efetivamente possam viver um mundo diferente, em que o trabalho é fonte de prazer, é fonte de alegria, e não só um recurso para conseguir dinheiro, conseguir os meios de vida. É um sonho e uma utopia, mas com certeza para um país como o nosso, cheio de contrastes, ele se torna esse sonho ainda mais desafiante, porque nós temos em nosso país ainda os contrastes, temos ainda o trabalho escravo, temos ainda um grande predomínio de trabalho insalubre, pagando adicional de salubridade e pleiteando aposentadorias especiais. Estamos trabalhando na direção de um trabalho não insalubre, que a higiene de trabalho e a toxicologia nesse trabalho permitem, na direção de um trabalho saudável e trabalho humano, em que a ergonomia e a psicodinâmica do trabalho nos mostram ser possível. Esse é o nosso compromisso. Obrigado. Após a exposição bastante reflexiva do professor René, nós temos agora então a exposição do professor Tarcísio, né? E também abordará um tema específico relacionado com a área de indicadores, né, de gestão de saúde. Bom, boa tarde a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite para essa oportunidade de fazer uma discussão a respeito de uma experiência que nós estamos chamando de saúde integral, e, de certa forma, a gente temos algumas interfaces com qualidade de vida no trabalho. Queria também agradecer as palavras do René, que também foi um dos meus mestres há muitos anos atrás, né, René? Eu queria mais aproveitar a experiência, aproveitar essa oportunidade para trazer essa experiência que nós estamos chamando de programas de qualidade de vida, expectativas da empresa e necessidades reais de diagnosticadas. Então eu vou contar um pouco da experiência de um profissional de saúde, um médico de trabalho também eu sou, trabalhando com a nossa visão de saúde, com a visão do médico, dentro de uma empresa, ou seja, a visão da medicina do trabalho particular e, além de medicina do trabalho, aqueles conceitos básicos que nós trabalhamos, estamos acostumados a ele, na nossa técnica, que é os conceitos básicos da epidemiologia, da medicina social, que estão por trás, que permeiam toda essa forma de ver e trabalhar as questões de qualidade de vida, vamos chamar assim, nesse mundo. Bom, se a gente pegar a definição da Organização Mundial da Saúde, essa é uma definição da Organização Mundial da Saúde de saúde. É uma definição resumida, não é só isso, né? Mas se você ler a definição da OMS, está dizendo que saúde é o mais alto grau de bem-estar físico, mental. Ainda bem que não tem ninguém embaixo sobre transferência de trabalho. Saúde é o mais alto grau de bem-estar físico, mental e social. Então, se eu parto desse princípio, de certa forma, saúde é igual a qualidade de vida dentro da perspectiva que o René acabou de colocar, não só de não adoecer, mas como mais do que isso. Bom, olhando a questão de qualidade de vida numa empresa, nós podemos ver que tem dois tipos de fatores a serem pesados, avaliados. Os fatores internos da empresa, que podem ser mudados, ou teoricamente podem, nem sempre do jeito que a gente quer,
e os fatores externos, que têm grande importância na qualidade de vida e que é totalmente fora da empresa, que é a questão do trânsito, a poluição, da violência, a questão do domicílio, né, a própria casa que o indivíduo mora, que dificilmente pode ser mudada. Então, em relação à qualidade de vida, nós temos que ficar com qualidade de vida no trabalho mesmo, como é o nome desse encontro, até porque esse tipo de fator a gente não consegue mexer. O que a gente tem trabalhado do ponto de vista de empresa, essa experiência é que tem um diagnóstico de cenário, a gente faz um diagnóstico de cenário, que nós procuramos as prioridades do ponto de vista de profissional de saúde. E do profissional de saúde sempre olha do ponto de vista de hierarquia de intervenção preventiva, sendo que as prioridades são definidas pelas consequências do evento e pela probabilidade de sua ocorrência. Ou seja, quando a gente pensa numa intervenção numa empresa, nós pensamos sempre em escalas de consequência e probabilidade, ou seja, a morte, mutilação, agravo que provoca sofrimento, perda econômica, conforto e melhoria de produtividade de última análise, e até, o René colocou, eu não vou chegar lá ainda, porque eu até não tenho como mexer nisso, que é a satisfação de trabalhar, o trabalho como um fator positivo para a saúde, do ponto de vista da OMS, que é uma coisa bem geral. Mas, dentro do mosaico que se coloca no país do terceiro mundo, no extremo mosaico, nós também temos, às vezes, mosaico dentro da empresa. As empresas não são homogêneas, na maior parte das vezes, que nós observamos do ponto de vista de profissional de saúde. E, às vezes, você tem uma percepção, precisamos trabalhar com qualidade de vida. Numa visita rápida, a gente percebe que tem máquinas extremamente perigosas que têm risco de morte, mutilação grave, um acidente de trabalho clássico. Ou então, essa mutilação levando a agravos, incapacitantes, não só pela mutilação no acidente, mas por doenças ocupacionais, às vezes graves e irreversíveis, e coisas desse tipo. Então, nós sempre temos tentado trazer para a empresa uma outra visão, um pouquinho diversa do abordagem tradicional de qualidade de vida. Porque nós tentamos fazer um diagnóstico da situação da empresa numa perspectiva da medicina do trabalho, da epidemiologia e da saúde pública, e pensando se nós queremos melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que trabalham aí, e nós temos que conhecer quais são os problemas dessas pessoas. Em segundo lugar, tentar priorizar e hierarquizar esses problemas e montar um programa com essa perspectiva. Primeira coisa, os objetivos da empresa estão claros, muitas vezes não estão. Muitas vezes a empresa, eu queria melhorar, fazer qualidade de vida. Né? O que é isso? Às vezes a empresa, os responsáveis não conseguem responder claramente o que eles imaginam com isso. Então, há um diagnóstico da situação da empresa, situação principalmente na área de saúde. E terceira coisa, que às vezes está ligada, essas três coisas são muito interligadas ao modo de ver. Não se está querendo desviar o assunto de outros problemas. Isso é uma coisa que nós temos encontrado algumas vezes. Certas vezes nós encontramos que a empresa tem problemas, por exemplo, hoje em dia, é comum a empresa ter problemas, por exemplo, na área de doenças ocupacionais, especialmente na área de serviços, na questão da LER-DORT, das doenças relacionadas ao trabalho, ossomusculares ou lesões por esportes repetitivos. E isso tem uma epidemia lá dentro da empresa, e a empresa quer investir. Vamos investir, eu queria fazer um trabalho sobre estresse, ou um trabalho sobre palestras de AIDS. Isso aí é um exemplo comum. Às vezes a empresa está desviando um assunto e, por causa de uma insatisfação lá dentro, com condições de trabalho, algumas vezes,
que aparece, quem faz recursos humanos sabe melhor do que eu, como podem aparecer problemas de conflitos e insatisfação de condições de trabalho nessa empresa, e às vezes, nessa, pressionada por esses conflitos, a empresa quer ter uma saída meio por outro lado. E nossa experiência é que é melhor enfrentar o problema, todos os problemas de frente ao diagnóstico preciso, e enfrentar as prioridades, ou seja, eu não vou ficar discutindo eventualmente, por exemplo, estresse, relaxamento, se as pessoas estão tendo muita lera e dorte lá dentro. Não tem muito sentido, porque você é profissional de saúde. Então, nós temos aqui os passos, né, para um bom programa. Primeiro passo: o profissional deve estudar cada empresa em particular para definir quais são as prioridades, levando em conta as atividades exercidas na empresa, o perfil da população, idade, sexo, qualidade e procedência, no geral para a empresa ou para cada atividade que houver mais de um. Isso é muito comum. Tem empresas que não há uma população lá dentro. Você tem, às vezes, 2 ou 3 subpopulações. Você tem que abordar os problemas de saúde, os problemas de qualidade de vida, as intervenções que vão ser feitas de acordo com os diferentes segmentos. Exemplos são inúmeros. Tem empresas que têm um contingente grande, administrativo, gerencial, que tem um bom nível de escolaridade e um outro tipo de um determinado extrato social. E tem uma área de produção muito grande também, que tem um outro tipo de pessoa, um outro tipo de profissional, que tem baixa escolaridade, tem outros problemas de saúde, outros problemas de moradia, e não se é possível abordar da mesma forma essas pessoas, inclusive tendo ações iguais, ou a linguagem pode ser diferente, os problemas são diferentes. Até porque os problemas de saúde pública cometem diferentes populações. Então, isso é muito comum. Porque os problemas de saúde em geral que as pessoas têm são decorrentes de uma série de fatores, inclusive domicílio, escolaridade, renda, determinam essas coisas. Aí o profissional de saúde deve discutir o diagnóstico que ele tem, que ele fez, e as suas propostas com a empresa, para levar em conta também as prioridades políticas da empresa. Porque às vezes a gente tem brilhantes ideias do ponto de vista técnico, mas não é isso que a empresa quer nesse momento, ou ela tem determinadas prioridades políticas, vamos chamar assim, internas. Então, isso deve ser levado em conta. Mas o profissional de saúde deve colocar o seu diagnóstico, a sua visão do programa e tentar chegar num determinado cronograma, num determinado consenso de o que deve ser trabalhado com a empresa. Para chegar no passo 3, discutir o plano com as prioridades, o cronograma e, principalmente, tentar ter, na perspectiva do segmento do programa, uma avaliação dos resultados e redirecionamento das ações se necessário. Ou seja, é difícil fazer um programa onde não está claro, já desde o início, como é que nós vamos ver se esse programa está funcionando ou não. E tem que ter uma grande dose de, vamos dizer assim, plasticidade da instituição na hora que a gente vai trabalhar, para se adequar a cada empresa em particular, porque cada empresa é uma história diferente. É como se fosse um paciente, né? Cada paciente é diferente, uma história diferente do outro, e cada empresa tem uma certa, cada população tem uma certa dinâmica e popularidade. Então a gente tem que tentar não se tentar existir o sapato de tamanho único. A gente tem que trabalhar com cada realidade diferente. E eu acho que na nossa experiência, que o grande problema tem sido a falta de clareza que a empresa tem os seus próprios problemas. E às vezes ela assusta com o diagnóstico que é feito. Ela não esperava aquilo, ou ela acha, ou algumas vezes a gente percebe que algumas pessoas estão tendo, se enganar, mas assim, um pouco varrendo abaixo do tapete alguns problemas que na hora que você coloca, a empresa toma um susto e no primeiro momento
depois desses estudos, a gente tenta fazer um trabalho de uma estratégia de prevenção e promoção de saúde. Exemplo típico é esse que eu já citei, que eu acho que para mim é o que mais importante hoje. Tem empresas que têm esse tipo de problema, que é a Dort e Ler, que ficam pedindo até doença cardiovascular, não, vão fazer um trabalho de pressão, de doenças cardiovasculares, um monte de jovens que não são situação de risco, né, que isso não é prioridade para jovens, tendo Ler, né? Porque está claro que a empresa que sim não é, né, varrer o tapete, AIDS até vai, mas depende muito da subpopulação da empresa, idade, etc. E algumas vezes você tem, vamos trabalhar a questão do estresse, mas o grande problema lá é sedentário e tabagista. Então o estresse é um risco cardiovascular, mas o sedentarismo no fumo é muito pior. Então talvez tenha que ser tacado também nisso. Ao invés de só tacar o estresse, vamos trabalhar, tentar diminuir o número de fumantes sedentários na empresa do que ficar trabalhando com estresse somente isoladamente. Ou então, eu colocaria como prioridade o tabagismo. No caso, a atividade física até ajuda o estresse, fora do programa de estresse. Eu acho que de uma maneira geral é isso. E estou aberto para discussão, então aprender um pouquinho com vocês, acho que eu bem certinho do horário, não está por aí. Obrigado. Bem, nós vamos então iniciar agora a fase de colocações por parte dos participantes, né? E não sei se teria um telefone para por favor, a legislação recente, publicada pela Previdência Social, as novas doenças funcionais, isso você acha que de alguma forma deve melhorar o fato da Previdência Social reconhecer as doenças relacionadas com o trabalho, inclusive para minha surpresa e alegria, trabalho em turnos, como distúrbio do ciclo de sono, por exemplo, né, e outras, estresse, burnout, que estão lá. Você acha que de alguma forma vai favorecer a situação que hoje se encontra? Sim, a pergunta que a professora Frida Marina Fischer está fazendo relaciona-se com o decreto 3048, publicado no Diário Oficial dia 7 de maio, e cujo anexo 2 traz uma nova lista, uma relação de doenças relacionadas com o trabalho, são cerca de 192 doenças e mais um grupo de intoxicações agudas que chega a quase 40. E, de fato, passam a vigorar a partir de 1º de setembro para fins de Previdência Social e INSS no Brasil. O que eu vou responder, Ana, é o seguinte: eu vou responder com dois enfoques. Primeiro, para fins da Previdência Social, para fins legais de compensação, de concessão de benefícios, eu acho que o efeito será pequeno, até porque a Previdência Social, em primeiro lugar, tem que avaliar se há ou não incapacidade para o trabalho. Enquanto ela valorizar e trabalhar com o conceito de incapacidade para o trabalho, chamada incapacidade laborativa, ela estará reduzindo a possibilidade de reconhecimento dessas doenças como importantes para ela, para fins de previdência social, para fins de seguro do acidente de trabalho. Portanto, porque a Previdência continua e continuará sempre trabalhando com o conceito de incapacidade laborativa, não incapacidade para a vida, não incapacidade para o lazer, a incapacidade para a sua vida pessoal, o direito que você tem de não ficar feia pelo trabalho. A Previdência nunca reconhecerá isso. Então, eu diria que não mudará muito o dia a dia da Previdência, ao que tudo indica. Mas a segunda dimensão, essa eu já recebi até várias mensagens de pessoas, até agora sexta-feira, num escritório grande de Campinas, e telefonou um colega para dizer o seguinte: já há fila de pessoas pleiteando, usando a lista para fins de mover ações de responsabilidade civil contra as empresas, porque viram que a doença que elas têm está na lista,
E ele disse assim, você sabe qual é meu amigo até, o doutor Eugênio Martins, ele disse, você sabe que você está mexendo com respeito, graças a Deus isso aí não só foi intencional, ainda que no começo haja, porque eu fui coordenando essa comissão da lista e venho trabalhando com a revisão da lista e com os trabalhos da Previdência agora. Então a resposta que veio aí, falei assim, que bom, isso será um subproduto importante para, e ele mesmo concluiu, para que as empresas invistam em prevenção, porque elas estão assustadas, porque a lista agora é muito grande, inclusive, disse ele, inclusive doenças causadas pela organização do trabalho, e mencionou esses exemplos que você deu. Eu disse, é verdade. E, de fato, ele chamou a atenção a esta realidade, que é a possibilidade de que as empresas se deem conta de que a lista hoje é grande e que esta lista significa, na verdade, um potencial para reclamações, não só trabalhistas, mas principalmente para que as empresas se preocupem pelo seu potencial patogênico ou produtor de doença. E então, sim, a lista que tinha 27 entradas tem hoje 192 doenças e relacionadas com o trabalho. E significa não que inventaram-se doenças, mas que ampliou-se o conceito de relação com o trabalho. Esta é a novidade. E nisto eu diria, o efeito será extremamente positivo, sem nenhuma dúvida, ainda que seja isso um subproduto, que não seja diretamente, não haja um envolvimento direto da Previdência Social, mas que seja isso como se fosse uma lista que dissesse assim, esta ou este pode ser um guia para as ações de promoção da saúde e de prevenção da doença. Eu queria só complementar, e queria te cumprimentar, porque na área de meu principal interesse, você sabe, que é trabalho em turnos e noturno, não existe no mundo nenhum país que isso esteja na legislação. Quer dizer, isso coloca o Brasil numa dianteira e num reconhecimento fantásticos. Que, quer dizer, se sabe das doenças, se sabe dos efeitos, mas nenhum país do mundo colocou isso em sua previdência social ou numa lista. Então, você como pessoa que foi participante, coordenador dessa comissão, eu acho que você trouxe um avanço inimaginável na área da organização do trabalho e efeitos da saúde. Por isso eu te parabenizo e a todos que participaram da comissão. A comissão foi integrada pelo professor Jorge Rocha Gomes, seu colega de departamento, o professor Deberto Muniz Almeida, da Unesp de Botucatu, e teve a colaboração eventual de várias pessoas, inclusive da professora Edith Celina Silva, que é conhecida de todos na área de saúde mental. E por alguns momentos teve mais outras pessoas que colaboraram nessa lista. O professor Tarcísio Muschinelli em algum momento participou, e o professor Dr. Jairo Veiga, Ministério da Saúde, e assim por diante. Mas, efetivamente, é verdade o que a FI está dizendo, o país é o primeiro país, o Brasil é o primeiro país do mundo que inclui estas doenças na lista de doenças relacionadas com o trabalho e formalmente reconhecidas em lei. Não estou dizendo exatamente que isso vai automaticamente atribuir direitos previdenciários ou trabalhistas. Estou dizendo que ela é um guia e aponta para onde vai a compreensão da relação do trabalho com a saúde. Hi, Jim McLaughlin, Purdue University. I've been very impressed with the panel's presentations as well. Very quickly, a question. When I saw the equation of quality of life with occupational health and its similar parameters, one of the things we like to do in the United States is define things. And certainly trying to define the quality of life might be trying to define love, because there are so many entities within it. But I'd like the panel to take a shot at this to see if they could somehow capture the concept of quality of life, because when you're able to do this, then you're able to set guidelines and regulations and various laws that can give you traction toward getting a concept and turning it into reality in the workplace. Sim, interessante o comentário, e de fato nós não temos isso traduzido. We don't have this kind of definition or concept in operational terms. We have ideas and dreams and different concepts. Eu vou fazer apenas um comentário um pouco
Tarcísio falou do mosaico, eu também falei do mosaico. E o mosaico vai de um extremo que eu não tinha pensado nisso antes, mas agora eu vou dizer de uma forma irreverente. De qualidade de vida, ele diz assim, às vezes está tão ruim a situação, tão má, que eu vou dizer, até a qualidade de morte já seria bom. Há pessoas que morrem dentro da fábrica, dentro do local de trabalho, sem nenhuma dignidade. Pessoa que cai de um prédio, de uma andaime, como a música do Chico Buarque, que caiu na contramão, atrapalhando ainda o trânsito, e até aquele sábado onde ocorreu o acidente, quando ocorreu, é o que tem chamado morte sem dignidade. Quem caiu dentro de um moinho e entrou na Coca-Cola, como alguns dizem que vários viram pedacinhos de gente lá dentro, e outros que em outra situação parecida, de que não tem nem o direito à morte digna. Então, quando eu falo em qualidade de vida, é o extremo desenvolvido. Quando eu falo em qualidade de morte, é aquele extremo lá embaixo, assim, pelo menos o direito, já que vai morrer no trabalho, por causa do trabalho, que morra com dignidade. E nós estamos nesse mosaico de contrastes das mortes indignas, sem respeito ao quem morreu naquele instante, e ficando exposto em situações, vamos dizer assim, extremamente embaraçosas, para não dizer que atentam à dignidade das pessoas vivas ou mortas. Nós temos aqui duas colocações começadas pelo Dr. Tarcísio, que se complementam. A primeira é como abordar a questão do tabagismo na empresa com resultados realmente efetivos e, complementarmente, como hoje a Unimed trabalha o lazer, né, e o projeto de vida dos trabalhadores com as diferentes categorias e profissões. Bom, em relação ao tabagismo, realmente é um desafio que, inclusive, é interessante que, se você pegar os dados de algumas pesquisas, você lê claramente que 85% a 90% dos fumantes já tentaram parar de fumar, ou seja, querem, e só uma quantidade mínima consegue. Então, colocar a discussão do tabagismo, o combate ao tabagismo, num discurso, fazendo palestra, folhetinho, fumar mata, fumar faz mal, dá câncer, é absolutamente improdutivo. Então, eu dentro da Unimed, tem um setor lá que faz a parte de comunicação, então faz o folhetim de tabagismo dentro de uma série de folhetos que foram feitos. E o tabagismo foi um dos que eu fui mais chato, para não dizer exageradamente chato. Porque eu acho que os profissionais de propaganda e marketing dão anos na frente dos profissionais de saúde nesse país. Então eles conseguem vender essas porcarias facilmente com belas imagens. E a gente usa umas coisas ridículas, do tipo, não fume, fumar mata. Ou fumar mata, para de fumar. Psicologia primitiva fala que Thanatos bloqueia qualquer outra mensagem que vem depois. Então fumar mata, pronto, bloqueou aquilo e não entra mais nada. Então isso é uma falta de minimamente uma reflexão sobre a realidade. Então eu fui chato no sentido, está proibido, não pode usar não, nem nunca, nem faz mal. Então voltou 1000 vezes esse folheto. E realmente, a ideia, se a empresa está interessada em fazer um programa realmente de antitabagismo, a primeira pergunta é, você quer fazer um programa antitabagismo ou você quer simplesmente fazer uma palestrinha antitabagismo para cumprir tabela? Não é coisa. Porque esse programa não é fácil, é um programa complicado, difícil, mas com bons resultados. Esse programa é feito com profissionais, eu tenho essa experiência, que é identificar os fumantes, fazer uma série de acompanhamentos com gente especializada, inclusive tendo que usar muitos adesivos, né, de nicotina para substituir um acompanhamento, foi feito fumódromo, as pessoas, outros não fumantes, deram apoio aos não fumantes, inclusive você participa, todo mundo, não é um problema dos não fumantes, é um problema de todos. Então, isso tem sido um resultado, foi onde foi implantado, né, teve um resultado que foi melhor que a média. A média, em geral, é 1 ou 2%. Então, qualquer problema foi melhor que isso, teve um grande sucesso nesse ponto, que as pessoas, muita gente conseguiu parar de fumar. Agora,
Então eu acho que realmente é uma coisa meio profissional. Nós temos que profissionalizar também a nossa comunicação. Falar que fumar mata, faz mal, já cansa, já todo mundo está careca de saber. Né? A outra pergunta, desculpa. É relacionada com a parte de lazer, né? E trabalhar em equipes. Bom, como trabalhar o lazer, o projeto de vida dos trabalhadores, normalmente com as diferentes categorias profissionais. Eu não entendi a pergunta, se é para os funcionários da Unimed ou para funcionários da Unimed. Para funcionários da Unimed. Olha, eu não posso falar diretamente, porque dos funcionários, enfim, da Unimed especificamente, eu não sou médico responsável pela saúde dos trabalhadores e não poderia responder. Eu sou só um consultor externo para empresas clientes. Agora, internamente, claro que eu já mexi um pouco, já fiz palestras internas sobre discussão. No momento, existe lazer para os funcionários. A gente vai ter uma festa junina agora, dia 3. Faz parte, né, de uma série de programação. Mas hoje, internamente na Unimed paulistana, não chegamos ainda nesse ponto. O problema hoje é um deles, é LEDOT. Internamente está sendo enfrentado no programa de 2 anos para cá com grande sucesso. Hoje praticamente não tem mais caso novo, tem alguns casos antigos que estão sendo adequadamente mudados de função, que nós já teve problemas sérios, que foi mudado desde o ambiente físico até, vamos dizer assim, a questão do tratamento. É uma coisa que tem que ser, não é só prevenção, tem que tratar bem. Então tem que pensar no tratamento, tem que pensar na prevenção, tanto no ambiente físico. Mas a primeira coisa que foi feita foi chamar todo mundo e falar: gente, temos um problema, temos que enfrentá-lo. Vocês têm mulher, a empresa não quer que isso aconteça. Nós vamos discutir em conjunto como vamos enfrentar isso. A primeira coisa é isso, é enfrentar o problema, não é desviar o assunto. Então esses passos estão sendo dados e o lazer ainda, fora a associação dos funcionários, assim, que faz as suas festas, não é um programa institucionalizado ainda, mas talvez o seja um dia, né? Não sei. Ok, devido ao adiantado da hora, nós temos o terceiro painel, o coffee break que está previsto agora, né, foi cancelado para já dar continuidade direta. Né? Depois tem o jantar em seguida. Eu agradeço a presença, né, do Dr. René, do Dr. Tarcísio, né? De todos aqui e convidos para o próximo painel. Obrigado.